E a gente vai falar agora um pouco sobre inclusão. Estamos aqui com a pedagoga Cláudia Gabioneta pelo Skype. A gente fez a chamada aqui no começo do programa. Essa semana foi a Semana Internacional da Síndrome de Down. E a Cláudia, ela é coordenadora pedagógica da revista Qualé. A gente vai saber um pouco da revista Qualé, o que é a revista Qualé e como você pode fazer também para acessar essa publicação, que é uma publicação que fala basicamente sobre inclusão. Cláudia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, Hora do Trabalhador. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Pedro? Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês um pouco sobre direitos, né, do trabalhador e, inclusive, direitos das pessoas com síndrome de Down. Legal. Então, Cláudia, como você disse, né, sou coordenadora dessa revista. Essa revista é uma revista de jornalismo. E nesta edição nós falamos, né, a matéria de capa é sobre Down, né, se remetendo ao dia 21 de março, que foi o Dia Internacional da Síndrome. O grande objetivo da nossa revista é levar informações para crianças e jovens sobre diversos assuntos. Inclusão, síndromes, deficiências é um assunto fundamental para que todos saibam e consigam superar seus preconceitos, né, e incluir essas pessoas dentro da sociedade de uma forma empática e responsável e respeitosa. Legal, Cláudia. Cláudia, você se confundiu, meu nome é Luiz, o Pedro é um outro entrevistado que a gente vai... Ai, desculpa, Não tem problema, Luiz. não tem problema, tá tudo bem. Desculpa. Não tem problema. Agora, essa revista Qualé é uma revista que ela é distribuída em Campinas, é isso? Fala um pouquinho sobre a revista pra gente. Então, essa é uma revista que ela é impressa, mas temos também o modelo digital e ela é feita diretamente para as escolas, né? Não é uma revista que vende em banca de jornal, são as escolas que nos procuram, sejam das redes municipais, estaduais ou privadas, e ela é trabalhada dentro da sala de aula, né? Acho que a importância dessa revista é ter a mediação do educador, do professor, para que ela possa atingir todas as suas potencialidades. Então, ela é um material que complementa os materiais didáticos do professor, justamente por trazer notícias de assuntos que estão presentes no mundo o tempo todo, que nossas crianças têm acesso, crianças e jovens, e precisam saber mais, só que de uma forma mediada, né, de uma forma acompanhada pelo adulto, para que ela consiga ler e compreender o que acontece no mundo de uma forma adequada, né? Hoje em dia, com as redes sociais, a gente sabe que muita coisa chega de forma mentirosa, né? As fake news, enfim, os discursos de ódio, tudo isso é muito complicado. Então, um material desse, de jornalismo sério, com uma linguagem adequada para esta faixa etária, é de fundamental importância aí para o desenvolvimento da leitura de mundo, né, de uma leitura crítica de mundo, de uma boa compreensão. Eu estou aqui no site da revista Qualé, revistaqualé.com.br, coloquei o link nas nossas transmissões aqui para quem quiser entrar e ver. É um site bem legal, intuitivo, bonito, colorido, e que fala aqui, inclusive, como você pode ter acesso à revista e também aí todo o acervo da revista Qualé. Essa semana foi o Dia Internacional da Síndrome de Down, foi a Semana Internacional da Síndrome de Down, né, Cláudia? E a gente vê dois fenômenos, eu acho que a gente podia pontuar aqui no nosso papo, né? O primeiro foi aquela ação, né, monstruosa do governo passado, o governo Bolsonaro, quando tentaram expulsar das escolas as crianças com síndrome de Down, né? Um movimento simplesmente repulsivo, né? Que depois rapidamente tiveram que voltar atrás. E a outra questão é o aumento no número de casos de autismo. Queria que você falasse sobre esses dois pontos. Primeiro, a importância da inclusão e não da rejeição, principalmente das crianças com síndrome de Down. E você como especialista, por que estão aumentando aparentemente os casos de detecção de síndrome de Down? Tá.
Então, acho que o primeiro ponto, né, nós temos uma lei, né, no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que é a Lei 13.146/2015, que ela assegura o direito de todas as crianças e jovens com qualquer deficiência, incluindo Down, de estarem em qualquer ambiente escolar regular, né? Então, essa coisa de segregar, né, de ter escolas só para crianças com qualquer síndrome ou qualquer outra deficiência, isso já é uma ideia do passado, né? Já se provou que isso não é eficiente, não é uma boa ideia, nem para a criança, nem para outras pessoas da sociedade, porque quando você segrega e deixa quase que escondido, as pessoas não aprendem sobre, né, não conseguem conviver e não conseguem respeitar. Então, essas crianças precisam, né, crianças e jovens, elas têm esse direito. E as escolas, não só as escolas, né, acho que você fala muito do trabalho, crianças e jovens com Down crescem e se tornam adultos que querem trabalhar. Então, esta lei que eu citei, ela assegura a inclusão tanto no sistema educacional como nos ambientes de trabalho. Então, é necessário você receber essas pessoas, né? Só que esse sistema inclusivo, ele precisa ser cuidado, né? Não adianta uma escola falar, eu vou receber a criança e não se preparar para tal, né? Realmente essas pessoas precisam de alguns cuidados, a escola precisa ter acessibilidade, ela precisa ter uma equipe de professores preparados, né, com conhecimento a respeito da síndrome, para poder desenvolver um sistema pedagógico, educacional para essas pessoas, para que elas atinjam toda a sua potencialidade de desenvolvimento que são capazes. Então, essa lei é um direito, e ainda bem que voltamos atrás, né? E é isso. Aí, quando você fala dos casos de autismo, né, que eles têm sido, que a gente tem sabido mais deles, enfim, eu acho que é uma certeza isso, Luiz, que hoje em dia o diagnóstico, ele é mais preciso, então as pessoas procuram, né, ajuda médica, terapêutica, psicológica, psiquiatra até, no caso de autismos, para tentar fazer essa avaliação. Então, é por isso, acho que isso não significa que antigamente não tinha, acho que antigamente não era diagnosticado, não era falado, nós tínhamos poucas informações a respeito. E a inclusão, né? Então, essas pessoas hoje não ficam mais dentro de suas casas ou em escolas especiais. Elas têm esse direito de exercer a sua cidadania na sociedade em qualquer âmbito dela, né? Seja no transporte público, seja nos ambientes, enfim, culturais. Então, por isso que acho que tem essa ideia de ter mais. Muito bem, eu estou aqui com o Arthur Bueno de Camargo, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, que tem uma pergunta para você, pontuando aqui que a Carla está dizendo aqui que antes as pessoas que tinham na sua família crianças com síndrome de Down mantinham as crianças escondidas e hoje, exatamente, com a questão da inclusão, existe um movimento aí de expor, né, de tentar incluir, e que talvez por isso pareça que tem mais pessoas, mais crianças com síndrome de Down. A senhora concorda? Sim, sim. Tanto a síndrome de Down como qualquer outra deficiência, né? Hoje em dia, felizmente, a gente vê muito essas pessoas convivendo, né, em ambientes que a gente convive, e isso é um direito, isso é um ganho muito importante para nós, para a nossa sociedade. Muito bem, Arthur vai fazer uma pergunta para você. Cláudia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Arthur. Cláudia, primeiro eu gostaria de fazer algumas considerações. Acho que é importante, eu estou na presidência da Confederação da Alimentação, representamos aí 1.600.000 trabalhadores em nosso país, né? E nós temos debatido muito essa questão da inclusão.
E essa questão da inclusão do autismo é realmente um assunto importante para a gente debater, mesmo porque eu acho que você deixou muito claro aí, não basta você ter uma lei se realmente não houver uma estrutura para dar o atendimento adequado para essas pessoas, né, certo? Para que ela seja incluído dentro da sociedade, dentro de todas as camadas da sociedade. E aí, Cláudia, um ponto que eu queria realmente ver o que você pensa a respeito. Nós começamos a fazer uma discussão com a CONALES, que representa o Ministério Público do Trabalho. E a gente está fazendo essa discussão para que a gente possa fazer uma parceria para que o movimento sindical se envolva mais nessa questão da inclusão. Porque nós entendemos que o movimento sindical pode, de alguma forma, contribuir para que isso realmente possa funcionar de uma forma legal, de uma forma efetiva, né? Como que você vê essa questão do movimento sindical poder realmente trabalhar em parceria com o Ministério Público do Trabalho nesse sentido? Olha, na minha opinião, acho que o movimento sindical deve se aliar a instituições educacionais, né, a educadores, a pedagogos, professores, talvez, que conheçam mais sobre essa síndrome e que convivem com essas pessoas na fase da infância e adolescência, né? Então, acho que professores, principalmente aqueles que trabalham em escolas preparadas para a inclusão, já têm um conhecimento, um know-how, que isso deve e pode ser passado e ampliado para o sistema do trabalho, né? Para o mundo do trabalho. Porque uma empresa que se dispõe a ser inclusiva e ter um funcionário com alguma deficiência, ele precisa entender esta deficiência e ver o que ele pode, dentro da empresa, oferecer para esta pessoa, para que ela possa atingir a sua potencialidade no trabalho também, né? Então, tecnologias assistivas, por exemplo, estou lembrando aqui, né, pessoas que têm a deficiência auditiva. Então, eu já vi muito empresa que em reuniões onde a pessoa não consegue ouvir o que as pessoas estão falando, mesmo que ela use aparelho, já existe um aplicativo que a pessoa vai lendo. A pessoa fala e esse aplicativo transforma toda essa fala em legendas. Então, aquela pessoa com deficiência auditiva, ela lê. Tem também, né, o tradutor de Libras, mas tem surdos, às vezes, que não sabem Libras e eles sabem ler. Então, isso é um exemplo que o ambiente de trabalho precisa se assegurar disso. Então, se a criança, se o trabalhador tem Down e tem alguma limitação, o que ele vai fazer, né? O Down, ele tem uma limitação intelectual. Ele precisa, para entender as instruções de uma pessoa que repita várias vezes, com calma, com atenção, às vezes recursos visuais, de imagem, para ele entender. Então, essa empresa tem esta pessoa que vai receber esse funcionário com Down e vai, né, ter essa disposição de ajudá-lo desta forma. Então, acho que é isso, né? Eu acho que precisa ter esse apoio. Senão não dá certo, senão você põe o funcionário lá e não o assiste. Acho que todos nós, quando entramos numa empresa, precisamos de ajuda, né? Essas pessoas um pouco mais. Muito bem colocado, viu, Cláudia? Porque a gente vê algumas empresas, né, querendo apenas cumprir, né, o Arthur, cumprir a cota, né? Não, nós fazemos inclusão, faz propaganda, aparece propaganda no YouTube. Na nossa empresa temos inclusão, trabalhamos com autistas, síndrome de Down, deficientes físicos, né? E tal, e coisa. Aí você vai ver, o pessoal contrata, coloca num canto, né? Isso. Deixa lá um tempo, aí manda embora, contrata outro, deixa lá num canto. Não tem realmente um movimento no sentido de incluir, de ensinar, de proporcionar, né? É mais para cumprir a cota. E não é assim, né, Cláudia? Exatamente, porque a própria pessoa, né, o próprio deficiente, ele pode se sentir tão fragilizado, tão desestimulado, né, porque ele realmente é colocado num canto,
que ele acaba saindo também, né? E se frustra. A mesma coisa na escola. Se a escola não é inclusiva, essa criança fica lá do lado e não se desenvolve. E essas pessoas têm total, assim, potência de se desenvolver quando bem assistidas. Então, as empresas precisam olhar para isso, assim como as escolas já olham, né? Muitas delas. E acho que só assim, de fato, essa inclusão será verdadeira e eficiente. Muito bem colocado. Isso precisa realmente... É um desafio do movimento sindical, né, Arthur? Sem dúvida. Junto com a empresa, provocar e transformar isso numa inclusão real, né? Porque o cidadão, ele tem a sua deficiência, tem a sua limitação, como todos nós temos, né? E vai trabalhar numa empresa, precisa ser ensinado. Mais do que ensinado, ele precisa ser... a empresa precisa ter uma sensibilidade, os recursos humanos da empresa tem que ter uma sensibilidade de identificar a maior dificuldade daquele trabalhador e não poupar esforço para realmente ensiná-lo e conduzi-lo, né? Sem dúvida. E também tem uma questão, Biagione, certo? Tem que preparar também aqueles trabalhadores, Sim, entre aspas, normais, né, certo? Que eles precisam também ser preparados para poder também contribuir nessa integração, né? Isso mesmo. E, Arthur, só lembrando que nessa lei, né, 13.146, diz também que o poder público, ele tem que assegurar isso, né, essa inclusão adequada, ele tem que criar condições, implementar programas e avaliar. Né? Então, fazer uma avaliação se realmente essa inclusão dessas pessoas está sendo feita de forma adequada. Muito bem, 11h09. Para encerrar com a Cláudia Gabioneta, ela é pedagoga, coordenadora pedagógica da revista Qual é? Revista Qual é uma revista que está aí nas escolas, né? Tem uma entrada bastante interessante na cidade de Campinas. 270 mil exemplares por mês, né, Cláudia? Isso, ao todo, né? Porque nós atendemos também a Prefeitura de São Paulo, Tá. Minas, algumas outras cidades e escolas particulares também. E acho que só reforçando, né? Quando a gente fala de toda essa preparação que a sociedade precisa ter para incluir de forma adequada, essa preparação começa ali na tenra infância, quando eu informo, eu falo sobre coisas, né? E no caso eu falo sobre a síndrome de Down com crianças. Essas crianças com certeza serão adultos, serão donos de empresa ou serão trabalhadores mais empáticos, menos preconceituosos para receber essas pessoas. Então, por isso que a informação é fundamental, né? E o jornalismo na educação infantil, no ensino fundamental, ele traz isso para os estudantes. Muito bem. 11h10. Cláudia, obrigado pela sua participação. Na verdade, a última coisa que eu ia perguntar, desculpa, me permita, era o seguinte: qual é o recado que você poderia dar para as pessoas, para as famílias que têm ali no seu seio familiar pessoas com síndrome de Down, com crianças, né? E que se sentem muitas vezes rejeitadas pela sociedade e tal. Qual é a última fala que você podia fazer aí para essas pessoas? Bom, acho que o meu recado é amem e estimulem essas crianças, né, como família, o tempo todo, né? O ser humano aí somos capazes de aprender, se desenvolver o tempo todo. Então, ofereçam isso aos seus filhos, né? Essas possibilidades, e saibam que vocês têm direitos, né? Saibam da lei, leiam a lei, né? Exijam os seus direitos, tanto nas escolas quanto nos ambientes de trabalho, e ofereçam esse direito aos seus filhos, que eles com certeza poderão se desenvolver muito ao longo da vida, se tornarem autônomos, e é isso. A nossa sociedade está aí para ser inclusiva e respeitar as diferenças sempre. Muito obrigado, Cláudia Gabioneta, pela participação aqui. Você fala de Campinas? Está em Campinas?
Não, eu estou em São Paulo. Ah, está em São Eu Paulo. sou de São Paulo. Legal. Tá Muito, bom? muito obrigado Eu pela agradeço, participação. Luiz, né? Desculpa trocar seu nome. Imagina. Tudo de E bom. Arthur também, né? Um abraço, muito Abraço. obrigada. Bom dia. Bom dia, Tchau. excelente final de semana. Falamos aqui com a Cláudia Gabioneta, direto de São Paulo, coordenadora pedagógica da revista Qual é, uma revista que fala aí sobre diversos assuntos nas escolas, levando informação, jornalismo sério, jornalismo, né? É uma ferramenta de transformação da sociedade. Jornalismo sério, feito com seriedade, credibilidade, responsabilidade, né? Muda a sociedade, sim, é muito importante.